Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estou aqui de novo para a nossa aula do Zero, do curso de Engenharia Reversa Online, e hoje a gente vai falar sobre um conceito muito conhecido, muito difundido, porém muitas vezes ignorado assim, o seu estudo, né? A gente vai falar sobre arquivos, né? Então vamos começar assim com o básico, né? O que é um arquivo? Beleza? Bom, na prática, qualquer sequência de dados binários, na aula passada a gente falou de sistema de numeração, né? Qualquer sequência de bits, né, gravados em algum lugar e que tem uma referência a ela, a gente pode dizer que é um arquivo. Então, assim, um arquivo em disco, né, o arquivo está em algum lugar, né, normalmente no HD e tal, numa mídia, pode estar num pendrive, o que seja. Mas o que de fato é ele por dentro, né? Como é que a gente define isso, né? Arquivo, tipo de arquivo, como é que é esse lance, né? Na real funciona assim, eu falei de sistemas de numeração na aula passada, então esses bytes, né, esses números, quando colocados, organizados de uma forma assim, em sequência, né, e armazenados num determinado ponto do disco, a gente diz que é um arquivo. Então assim, imagina que eu tenho um arquivo aqui chamado bin.ls, eu estou dando ls nele mesmo, né? Esse carinha aqui é um arquivo, né? Se eu criar um arquivo aqui com um texto dentro, né? Vou chamar aqui de arquivo.txt, agora esse arquivo.txt é um arquivo também, né? Eu tirei o Ubuntu aqui, fiquei com o Debian por um momento, está funcionando melhor. Quando eu precisar da parte gráfica eu volto lá para o Ubuntu, mas não tem problema, dá para fazer tudo isso no Ubuntu que vocês montaram para vocês também. Aí eu tenho um arquivo também, né? Aí eu pergunto a vocês, né? Por exemplo, esse número, um número binário assim, poderia ser um arquivo? Isso poderia ser um conteúdo de um arquivo? Poderia, né? A resposta é sim, é um arquivo que tem 8 bits, no caso 1 byte, né? Lembrando que o byte é um espaço, né? Uma unidade, a gente diz que é a menor unidade de medida na computação, em sistemas x86, 64, tal, seja que a gente vai trabalhar, basicamente arquitetura Intel e compatíveis, PC mesmo, né? O byte tem 8 bits. Então, um arquivo que tem esse conteúdo numérico, né? Não o texto disso, mas esse conteúdo numérico, né? Esse byte, ele seria um arquivo de 1 byte, né? Para fazer um arquivo de 1 byte, a gente pode usar aqui, por exemplo, o echo. O echo, por padrão, se a gente não fizer nada, ele já dá um pular linha, né? O pular linha é um caractere de 1 byte. A gente vai falar mais disso na aula que vem. Mas o echo por padrão já faz isso, né? Então, se eu fizer isso para arquivo.txt e agora olhar o tamanho do arquivo.txt, né? Vê que o tamanho dele é 1 byte. Eram 6, virou 1. Dá até para contar com WC-C também. 1 bytezinho, né? É um arquivo que a gente poderia dizer que tem 8 bits. Mas é mais fácil falar em termos de bytes, né? Então, assim, eu faço uma pergunta, inclusive, quando estou dando aula, né? Se eu fizer aqui um arquivo que tivesse esse conteúdo, né? Essa sequência, mais essa. Eu coloquei os espaços aqui só para separar melhor na visualização. Mas na prática, no arquivo, é um do lado do outro, digamos assim, né? Armazenado na mídia do disco, no caso de um HD, por exemplo, é um do lado do outro, 1 byte do lado do outro. Qual seria o tamanho desse arquivo? Bom, acertou quem falou, quem pensou em 24 bits ou 3 bytes, né? 3 vezes 8, 24. Então, um arquivo de 3 bytes. Né? O menor arquivo que a gente consegue criar é um arquivo de 1 byte. Beleza? Então, 24 bits ou 3 bytes. Né? Da mesma forma, eu poderia escrever isso, né, como em hexa. Certo? Então, aqui seriam também 3 bytes, que inclusive, exatamente isso aqui, 8 bits setados para 1, o FF em hexa. Se você converter usando o Python lá, como eu mostrei na aula passada, você vai ver que
São equivalentes, né? É o mesmo, a gente está falando do mesmo número. Então, esse é um arquivo também, né, de 3 bytes, ok? Para a gente ver os bytes, né? Então, assim, o que eu estou falando é, tudo que está dentro de um arquivo são números, absolutamente mais nada. Assim, poxa, mas tem arquivo que tem texto, imagem, música, o que seja. Não importa, isso é a forma como eles são interpretados, mas dentro dele, todos os arquivos são números, né? E para ver isso, inclusive, existem visualizadores e editores hexadecimais, certo? Que servem exatamente para isso, para você ver o conteúdo de absolutamente qualquer arquivo, beleza? Então, se eu pegar aqui, ó, o Linux, por padrão, ele tem um que é o HD, ele só visualiza, né? Não edita. Eu pedi para visualizar o arquivo .txt, né? Ele me mostra o conteúdo desse arquivo em bytes, né? Os bytes, cada byte dele, né? Esse arquivo só tem 1 byte, né? E o byte é esse aqui, ó, 0A. Se a gente for converter isso daí para binário, né? Se quiser colocar os zeros à esquerda, né? Mas é esse número aqui. Isso aqui é o 1010, que é o 10 em decimal, né? 1010 em binário, que é aquele número ali. Então, que é o 0A em hexa, né? Ou simplesmente A, né? 0 à esquerda não vale nada. Então, isso significa que esse é um arquivo que tem 1 byte, por isso que o tamanho dele deu 1 byte, quando eu listei tanto com ls quanto com o wc, que conta, né? Isso também significa que esse visualizador hexa, que é o HD, que é o hexdump, ele está mostrando isso em hexa, né? Mas poderia mostrar em outra unidade, né? Um bem conhecido é o OD, da galera de Unix e tal, né? Que por padrão, né, mostra em octal. Aí tá vendo ali, ó, 12. Né? Se a gente estudar aqui o tamanho do OD, o manual do OD, ele fala assim, ó, faz um dump, né? Visualiza, mostra os bytes de um arquivo em octal e em outros formatos, né? Ele também consegue fazer "-x", por exemplo, aqui, já sai em hexa, mas por padrão o OD mostra em octal. Tá vendo? É o mesmo conteúdo. Esse conteúdo é 0A, que é em hexa, né? Aqui eu pedi para ver com OD por padrão em octal, e o OD tem outras opções aqui, né? Provavelmente mostrando em decimal e o que for. Não lembro todas as opções de... Ó, aqui, ó, "-i" decimal. Então, se a gente fizer OD "-i", a gente vai ver o 10. Tá vendo? E aqui, deixa eu ver se tem binário. Binário não. Binário não tem porque, assim, é muito incomum que a gente precise, né, visualizar de fato algo em binário. A ideia, o AD-X ou simplesmente o HD, o hexa, como foi falado na aula anterior, ele reduz muito, né, a quantidade de dígitos necessários para representar uma quantidade. Então é muito legal trabalhar com o hexa, beleza? Se aquele byte ali fosse um FF, por exemplo, né, em binário, para representar, precisaria de 8 dígitos 1. Né? Então ficaria bem mais complicado. Eu posso até fazer aqui o exemplo. Vou pedir com eco aqui para escrever FF dentro do arquivo .txt. E ele vai substituir, né? Porque quando eu faço isso daqui, o shell primeiro já reescreve esse arquivo. Agora, se eu visualizar o conteúdo dele... Ops, peraí. Preciso colocar isso entre aspas. Pronto. Se eu visualizar o conteúdo dele, eu tenho lá FF. Né? Ao fazer com OD, por exemplo, em octal, eu já tenho 3 dígitos. Né? Se eu pedir isso em decimal, 255, também 3 dígitos. Então, assim, o hexa, né, e ele é múltiplo do byte, né? O byte são 1 byte, né, vai de 0 a 255, 8 bits. Com 8 bits eu consigo representar até FF, né, de 0 a FF ou 0 a 255. Ou seja, são 256 possibilidades. Né? Então, 1 byte, né, vai de 0 a 255, né? Ou, falando em hexa, de 0 a FF. São 256 valores possíveis, certo? E exatamente, né, o 2 elevado à 8ª potência. 2 vezes 8,
perdão, 2 elevado a 8, 256. São 256 possibilidades, 0 a 255. Então, o maior número que dá a representar com um byte, sem sinal, né, é 255. Para quem não lembra sobre sinal, sem sinal e tal, como é que a computação trata isso, tem uma aula específica sobre inteiros com sinal e sem sinal, está no curso de C, na programação em C. Vou deixar o link aí, vale a pena dar uma relembrada lá, para quem não conhece. Mas a gente vai falar eventualmente nesse curso aqui também, é que não é o momento agora, ok? Então isso é um arquivo, qualquer coisa disso é um arquivo. Percebe que a extensão do arquivo não faz a menor diferença, certo? A extensão que ele, né, a gente está aqui para arquivo.txt e sei lá, se eu escrever arquivo.docx, entendeu? Não faz a menor diferença, o conteúdo dele não muda, né? A extensão é algo simplesmente utilizado para dar um guia para o sistema operacional para saber com qual programa abrir aquele arquivo, mas a extensão não define nem de longe um tipo de arquivo. O que vai definir um tipo de arquivo? Eu também expliquei isso no vídeo sobre o file e o TR-ID, né, de reconhecimento de arquivos e tal, vou deixar o link aqui. Quem não viu, veja, porque é importante para compreender essa aula aqui. O que vai definir o tipo de arquivo são cabeçalhos dele, estrutura dele, várias coisas assim que a gente os programas tentam adivinhar, né? Tipo o file tenta adivinhar que tipo de arquivo é esse, né? Nesse caso aqui ele falou um arquivo muito curto, nem tem magic number, então sei lá o que é isso, né? E assim vai. Se eu gerar um arquivo com dados randômicos, por exemplo, vou usar o DD aqui para pegar, sei lá, 1 mega, né, de arquivo, de bytes randômicos, certo? 1 milhão, né, de bytes. Vou fazer isso para arquivo.txt e agora usar o file nele. Aliás, .txt, né? O file está dizendo lá, dados, sei lá o que é isso, né? Uma porrada. E se eu rodar o HD agora nesse cara, para ver, olha aí, tem 1 milhão de bytes, certo? Um monte de byte aí, aleatório. Esse byte, esse byte, esse byte, esse byte, esse byte, assim vai. Ele só separa aqui, ó, o HD, né? Eu vou pedir para ele, vou mostrar aqui, ó, vou pedir para o HD 32 bytes do arquivo bin.ls. Ele vai pegar só o início, Zé. Tá vendo? Ele me exibiu 32 bytes do ls. Aqui você já tem uma dica, né? Quantos bytes estão exibidos nessa tela? É esse númerozinho aqui, ó, 20. Porque aqui seria a posição, né, do byte. O byte 0 é esse aqui. O byte 1 é esse aqui. É a ordem mesmo, né? O primeiro byte, o segundo byte, só que começa em 0. Então o byte 0 é 7F, o byte 1 é 45, o byte 2 é 4C e por aí vai, né? E esses bytes, né? Quantos bytes estão exibidos aqui na tela? 20 em hexa, que é 32 em decimal, que é exatamente o número que eu pedi aqui para o HD, certo? Então, esse é um visualizador hexa que está mostrando o conteúdo desse binário, desse arquivo aqui bin.ls, né? E ele está exibindo os bytes na tela, né? O mesmo funciona para o Windows. Se eu pegar aqui uma maquininha de Windows, tá aqui, o que eu vou precisar, né, nessa maquininha de Windows aqui? Algum editor hexa, né, mas tem vários visualizadores, editores, tem o WinX, tem um monte aí, né? O DAI, por exemplo, aqui a gente vai usar esse cara no futuro, no curso, mas só para mostrar aqui, né, que é a mesma coisa, ó. Um editor hexa, aqui é um visualizador hexa, tá vendo o hexa? Aqui, ó. Tá aqui 4D, 5A, tá pegando esse arquivinho, que é um exe, e mostrando o conteúdo dele em hexadecimal. A gente vai entender exatamente por que é assim, como essas coisas funcionam, né? Mas tanto faz editar um arquivo no Windows, no Linux, não importa. A gente vai trabalhar nesse curso com os dois, né? A grande graça é entender como é um arquivo por dentro, né? O que é de fato um arquivo, beleza? E entender que ele tem uma referência ao file system, né? Uma referência no file system para ele, que faz eu conseguir acessar esse cara. Porque é o seguinte, o file system é dividido em blocos, né? Depois que você formata e tudo, cria um formato numa partição. O Windows chama isso de clusters, né? O Linux chama isso de blocos, né?
E o que acontece é que esses caras, os dados dentro de um arquivo só tem os dados dele direto, né? Não tem o nome dele, não tem os metadados, a área, quando foi acessado, que isso tudo você vê com comandos, né? No Windows você vê lá nas propriedades do arquivo, no Linux dá para ver com stat aqui, por exemplo, né? Quando foi acessado, modificado, não sei o que, todo um processo, quem é o dono, né? Todas essas informações são metadados que não estão no arquivo, porque dentro do arquivo, olha o que tem. Ops, se eu vou fazer no docx que ele é menor. Ó, dentro do docx só tem 1 byte. E essas informações todas aqui estão onde? Estão no file system, não estão dentro do arquivo. Existe uma referência no file system, como se o arquivo fosse o conteúdo de um livro e a referência no file system fosse um índice, né? Tem um índice que faz, né, o sistema encontrar esse arquivo, chegar lá. E tem várias informações de metadados aí sobre esse arquivo que não estão dentro dele. Inclusive é por isso que os programas de recuperação, quando recuperam os arquivos vêm sem nome, vêm sem esses metadados, porque só vê o conteúdo, né? Normalmente a tabela, né, que tem o índice dos arquivos, sei lá, a tabela FAT, no caso de um sistema FAT, né, ou a do NTFS, que tem um nome que eu não lembro lá, MFT, né, Master File Table, do sistema NTFS, por aí vai, está corrompida, está com algum problema, você recupera os arquivos em si, o conteúdo, mas não sabe os nomes deles, né, não recupera os nomes e por aí vai. Então, é exatamente por isso, beleza? Então, esses são os arquivos por dentro, né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre arquivos binários, né? Que conceito é esse de arquivo binário? Na real, só para você já ficar com alguma coisa em mente, todos os arquivos, se a gente for olhar bem, se binário vem de binário, né, de 0 e 1, todos os arquivos são binários, né? Eu olhei ali um arquivo que é dados aleatórios, outro é um arquivo de texto, outro é um binário do próprio programa LS, mas todos os arquivos que você olhar, inclusive eu recomendo que você olhe alguns arquivos, né, no Linux, por exemplo, você pode fazer um HD ou /bin, /ls, dá uma olhada em arquivo seu, se você tiver música, executável, tudo que você baixar, imagem, baixa uma foto e olha com HD, né? Você pode dar um pipe para o less aqui, ó, e você vai vendo aqui com a barra de espaço, né, como é que os bytes dele aqui, você vai ver que tem exatamente, né, o conteúdo dele, não tem ideia, né? Para um bom editor, né, para Windows, eu gosto muito do Xworkshop, para quem está usando Windows, mas ele é pago, né? Um outro que tem, vou deixar aqui os nomes, né? Que é bem interessante, é o 010 Editor, que também é um shareware lá da vida. O WinREX é famoso e antigo. Tem também um legalzinho assim, que tem para Linux, para Mac, para Windows, que é o WX Hex Editor. Bem legal também. Então assim, tem vários editores hexadecimal, de hexadecimal, né, e tal, editores hexadecimais. Baixa alguns deles, dá uma olhada, brinca um pouquinho, abre vários tipos de arquivo, isso vai ficar o exercício para você entender exatamente o que são arquivos por dentro. Se tiver alguma dúvida, vai lá no fórum, né, manda para a gente, pergunta qual é a dúvida, mas não entendi por que esse byte está aparecendo aqui, que número é esse e tal. Então, porque tem várias coisas, né? Só o seguinte, ó, esse tipo de visualização é normal em editor Hexa. Aqui tem o que a gente chama de offset em disco, posição do arquivo, né? Aqui estão os bytes em si, normalmente separados por espaço, só para visualizar, para melhorar a visualização, porque, claro, dentro do arquivo esses bytes estão em sequência, né? Depois de 8 colunas, 8 bytes, nesse caso aqui do HDump, né, ele dá 2 espaços, só para você saber que tem 8 de um lado, 8 de outro, mas, de novo, só para ajudar na visualização, ok? E depois disso aqui tem a interpretação ASCII disso, que a gente não vai falar isso agora, a gente vai falar isso numa aula mais para frente. Então, foca aqui, digamos, né, só até essa parte aqui, certo? Essa parte aqui, essa área aqui, que é um dump ASCII, a gente vai olhar depois, mas foca aqui, né? E alguns exercícios legais, por exemplo, eu vou deixar uma perguntinha aqui, ó. Esse aqui é o byte na posição 0.
Esse é o byte na posição 7. Se você contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Tá tudo em hexa também, porque os offsets estão em hexa, tá vendo? Tá andando aqui de 10 em 10, na verdade é de 16 em 16, né? Porque cada linha dessa tem 16 bytes. Aqui 10 em decimal é 16 em hexa. Então se eu perguntar para você assim, ó, qual é o byte na posição 88 no offset em disco 88 em hexa? Fica muito simples ver. Você vem aqui na linha que está o 80, né? 80, aqui é o 80, aqui é o 87, aqui é o 88. Então a resposta é, o byte na posição 88 é 38. Beleza? Tudo em hexa, né? Falando em hexa. Daqui para frente a gente vai ficar falando em hexa. Quando eu falar 38 é hexa, quando eu falar 88 é hexa. Beleza? Então, algumas perguntas aí para vocês responderem. Podem responder aqui no comentário, pode responder lá no fórum. Se tiver uma dúvida mais elaborada, é bom colocar no fórum, tá? Porque o comentário do YouTube tem, enfim, a limitação de comentários. Qual o byte na posição em disco 92? Beleza? Um outro. Qual o byte na posição em disco 11A? 11A. Qual o byte na posição em disco 11A? Né? E um outro, né? Vamos ver aqui mais para baixo. Claro, desse arquivo aqui, tá, gente? No de vocês o ls pode ser diferente. Qual o byte na posição do arquivo 24F? Beleza? Ficam essas 3 perguntas para responder, mais uns exercícios para vocês fazerem de abrir vários tipos de arquivo, notarem as diferenças por dentro. Vocês têm que se acostumar de como é um stream de arquivo X, né? Sei lá, PNG, JPEG, GIF, em hexa. Vamos olhar os arquivos por dentro, a gente vai ficar com esse olhar. Para quando bater um olho em vários bytes passando, em algum momento na memória ou na rede, no que quer que seja, a gente já conseguir inferir que tipo de arquivo é. A gente vai ter que criar essa cultura de ficar mais próximo dos arquivos, de como eles são por dentro. Beleza? Então é isso, galera. Vou terminar a aula por aqui. É uma aula curta, falar de arquivo. Vamos bem devagar para a gente fazendo, construindo o conhecimento mesmo. Qualquer dúvida, cai lá no fórum, tá o link aí na descrição. E vamos seguindo. Muito obrigado a todos os apoiadores que apoiam esse curso. Quem não apoia ainda, entra lá em mentb.in/apoie e faz a sua contribuição. É só assim que a gente consegue continuar. Esse curso está seguindo aí, a gente está bem no início, mas a gente vai aprofundar bastante, fica tranquilo, que vem muita coisa por aí. Vem assunto de Windows, de Linux, do que vier. A gente vai trabalhar em engenharia reversa de software com vocês. Essa é a ideia. Beleza? Muito obrigado, dá um apoio pra gente, curte aí, compartilha essa aula. Segue o jogo e até a próxima. Tchau.